O Jornal da Justiça está de volta e o nosso assunto agora é o julgamento do ex-goleiro Bruno do Flamengo. Nós preparamos uma cobertura especial sobre o júri que começou hoje em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há quase 3 anos, um crime cheio de intrigas veio à tona. E como principal suspeito dessa história marcada também por contradições, um dos goleiros mais famosos do país. O crime que chocou o país veio à tona em junho de 2010. Foi quando a Polícia Civil de Minas Gerais começou a investigar o desaparecimento e a suposta morte de Elisa Samúdio. Uma jovem cheia de sonhos e apaixonada por futebol, frequentava estádios e nunca escondeu que mantinha relações com os jogadores. O fruto de um desses romances foi uma gravidez indesejada. Começa, então, uma série de brigas e confusões com o suposto pai da criança, o badalado goleiro Bruno do Flamengo. Desde o início das investigações, Bruno era o principal suspeito, mas para a polícia ele não teria agido sozinho. Entram em cena Luiz Henrique Romão Macarrão, braço direito do atleta, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, uma ex-mulher do goleiro, outra ex-namorada, 2 primos e 3 amigos que trabalhavam para o jogador. Para não atrapalhar o inquérito, os delegados que cuidam do caso pedem a prisão de todos. A justiça aceita. Daí em diante, a rotina de Bruno, Bola e Macarrão passa a ser numa penitenciária de segurança máxima em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Com os suspeitos atrás das grades, a polícia conclui o inquérito e o Ministério Público de Minas Gerais oferece a denúncia à Justiça. Começa então uma guerra de liminares. Os suspeitos trocam diversas vezes de advogado. O trâmite atrasa o andamento do processo. Nos depoimentos dados à juíza Marixa Fabiane Rodrigues, uma série de contradições complica os envolvidos. Em comum, entre eles, o discurso de que Elisa Samúdio estava viva. Desde que foram presos, os suspeitos já tentaram mais de 80 habeas corpus para responder pelos crimes em liberdade, mas todos negados pela Justiça Mineira. Sem sucesso por lá, os advogados de defesa apelaram para o Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília. O STF recebeu 2 pedidos de habeas corpus a favor do goleiro Bruno, negados pela Suprema Corte. Em novembro do ano passado, o julgamento dos suspeitos foi marcado por manobras dos advogados que conseguiram desmembrar o processo. Na época, só Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi julgado e condenado a 15 anos de prisão, sendo 12 em regime fechado pelos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado. Fernanda Gomes Castro, ex-namorada do jogador, também foi condenada pelos crimes de sequestro e cárcere. Agora chegou a vez de Bruno, apontado como mentor intelectual do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, voltar ao banco dos réus. O futuro e a carreira do ex-goleiro do Flamengo começam a ser definidos hoje no Fórum de Contagem em Minas Gerais. Bom, e durante os próximos dias, todas as lentes estarão voltadas lá para o Fórum de Contagem. Mais de 100 jornalistas e fotógrafos participam da cobertura do julgamento. Além disso, um grande aparato de segurança foi montado pela polícia. Até que ponto essa grande repercussão influencia num julgamento? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o advogado criminalista, doutor Ticiano Figueiredo. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Doutor, o senhor deve ter acompanhado, como todo o Brasil acompanhou, a grande repercussão que teve esse caso. Isso influencia no dia do júri? Com certeza. O júri, no Brasil, ele é definido apenas pelos crimes dolosos contra a vida. E a oportunidade que a sociedade tem de participar do julgamento de um cidadão. Mas quando há essa excessiva exposição à mídia, como no caso do Bruno, como em outros casos que a gente presencia, principalmente em Brasília, essa excessiva exposição à mídia com certeza influencia o jurado e você acaba perdendo a imparcialidade do juiz,
que é o cidadão. Era essa a pergunta, como é que fica o magistrado nessa hora? Então, no júri a gente tem 2 magistrados. O togado, que é o juiz de direito, e temos os juízes leigos, que é composto por 7 jurados. Ao magistrado é dado acatar a decisão do júri, ou seja, se absolver, proferir a sentença absolutória. Se condenar, definir o quanto de pena que aquele cidadão vai receber. E os advogados, como é que ficam nessa hora também? A gente costuma dizer que no júri o advogado de defesa ele já entra perdendo. No caso como esse, ele sai perdendo de 10-0, jogando com 2 a menos. Por quê? Porque essa excessiva exposição acaba que beneficia sempre o Ministério Público e contamina mentes e corações dos jurados, que deixa de julgar de uma forma isenta e passa a julgar de acordo com toda aquela exposição que já foi feita. E ressalto que a culpa não é da mídia, mas sim daqueles agentes públicos, tais como os delegados, promotores, que municiam a mídia com informações equivocadas e acabam atrapalhando o processo. Doutor, nós temos mais informações do julgamento que acontece lá em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que quem nos traz mais informações por telefone é a repórter Silvana Monteiro, que está lá no Fórum Pedro Aleixo, em Contagem. Boa tarde, Silvana. Como é que estão os trabalhos por aí? Boa tarde, Fred. Os trabalhos começaram aqui por volta de 9h40 da manhã, quando começou a ser composto o corpo de 25 jurados, né, que desses 7 seriam escolhidos para compor o conselho de sentença. Agora há pouco, por volta de 11h40, é que os réus entraram no salão do júri, quando foi iniciado, então, o rito de julgamento, quando a magistrada Marixa Fabiani convocou os réus a entrarem no salão do júri. Lembrando que o Bruno ele é acusado em relação à vítima Elisa Samúdio por homicídio triplamente qualificado e por sequestro e cárcere privado do filho Bruno Samúdio. A Daiane é acusada por sequestro e cárcere privado do bebê. O júri tem previsão de durar de 3 a 5 dias. Bom, doutor, de 3 a 5 dias, a gente vai ouvir muita tese de defesa, muita tese de acusação. Como é que é o planejamento nessa hora, assim, para chegar lá no júri e tentar se dar bem, doutor? Na verdade, você tem que tentar trabalhar o número de réus para saber quanto de tempo a defesa vai buscar. É importante que a juíza, nesse caso, conceda aos réus um prazo mais elástico para que os advogados possam proferir a sustentação oral. Agora, 3 a 5 dias de julgamento é bastante desgastante. Então, você tem que, ao mesmo tempo, trazer para os jurados aquelas questões que são fundamentais e evitar desgastá-lo durante todo o julgamento. No final de janeiro, doutora, a juíza responsável pelo processo, doutora Marixa Fabiani Rodrigues, ela emitiu uma certidão de óbito da Elisa, confirmando, então, para a justiça que ela estaria morta. Isso pode influenciar hoje? A certidão de óbito ela vai gerar efeitos cíveis, né? Porque está declarado juridicamente que a Elisa está morta. Mas quando a gente fala de júri, os fatos são extremamente importantes. Quer dizer, a defesa, ao que parece, vai caber convencer os jurados de que a Elisa ainda está viva, independente de uma certidão, que, eventualmente, caso ela venha aparecer, pode tornar nula essa certidão. Um dos advogados assistentes de acusação, o doutor José Arteiro, ele prometeu ao longo da semana aí que passou uma nova testemunha bombástica para o julgamento. Isso pode, essa testemunha não está arrolada, ela pode chegar lá e entrar para o julgamento, por exemplo, como testemunho de juízo? Isso me parece, com todo respeito, muito mais um teatro que faz parte do júri, porque você tem prazo para indicar as provas que você quer produzir em plenário, você tem um prazo legal que o próprio Código de Processo Penal delimita. Jamais, a não ser que haja uma concordância de todas as partes, você pode chegar com uma testemunha bombástica e apresentá-la em plenário. Caso isso aconteça, tanto o advogado de defesa quanto o Ministério Público e o juiz terão que concordar em ouvi-la. Doutor, vamos chegar então a ouvir mais informações lá de Contagem. A repórter Silvana está lá no fórum. Silvana, as testemunhas apareceram por aí? Fred, na verdade, 3 testemunhas faltaram. E uma delas, que é uma surpresa neste caso, é o Jorge Luiz Lisboa Rosa, que é o primo de Bruno, que à época dos fatos ainda era menor. Ele foi arrolado tanto pela defesa quanto pela acusação. Ele não veio ao julgamento, portanto, foi dispensado. É com você, Fred. Bom, nesse caso, o então menor, o Jorge, primo do Bruno, ele faltou, ele foi arrolado. Como é que fica essa situação? Quando a testemunha é arrolada com cláusula de imprescritibilidade e ela falta,
O julgamento pode vir a ser suspenso, se as partes insistirem, ou pode haver uma condução coercitiva, a polícia sai em busca dessa testemunha e a leva para ser ouvida, ou as partes podem desistir. Me parece que uma testemunha dessa importância, que, segundo consta, foi quem revelou em tese o que teria acontecido, ele teria que participar, deve ter sido arrolado com cláusula de imprescindibilidade. As informações que nos chegam são de que a defesa, chegou a pedir até a anulação agora há pouco para a juíza, mas ela negou. A juíza pode fazer isso também, seguir o andamento do julgamento? A pedir a anulação ou a suspensão? A suspensão. A suspensão. Ela pode, vai ficar registrada em ata e isso pode gerar nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa. Uma testemunha, ela pode ser arrolada nos dois, tanto pela defesa quanto pela acusação? Com certeza. A testemunha, tanto a defesa quanto a acusação, tem direito a 5 testemunhas em plenário. Se essas coincidem, não há problema nenhum. O que acontece é que na hora de desistir da testemunha, ambas as partes têm que concordar, não basta que uma desista. Tá certo. Doutor Tiziano, obrigado pela sua participação. Seja sempre convidado nosso aqui. Boa tarde.